Senhor, irmãos. Hoje, dia 11 de maio de 2023, 20 horas e 30 minutos. Nós estamos diante da presença do Senhor, né? Viemos aqui para louvar e bendizer o nome do Senhor e compartilhar aquilo que Ele tem colocado na nossa vida, aquilo que Ele tem colocado nas nossas mentes, para que nós possamos caminhar nos dias que estão aí e vão chegando. Boa noite a todos que estão entrando. Que o Senhor abençoe a todos. Nós temos que a cada dia, a cada hora, estar firmado nas promessas do Senhor. E eu perguntando para o Pai o que eu ia falar com vocês, o que eu ia trazer, né? O que eu tinha que meditar, o que eu tinha que... aonde eu tinha que focar nesse momento. Gente, não repara a minha tosse não, que aqui esfriou e o tempo tá seco e parece que o ar entra como se fosse agulha. Boa noite, Sandra. Como se fosse agulha dentro de mim, entendeu? Então me provoca essa tosse aqui. Já o esquento passa. Então, meus irmãos, o Senhor me deu para nós falarmos sobre a vida de Abraão. O Senhor essa tarde me tocou muito, Shalom. Só 2 dias só que eu tive fora. E o Senhor essa tarde me tocou muito sobre a vida de Abraão. E nós vamos falar sobre a vida de Abraão, porque Abraão, ele agiu como muitos de nós vamos ter que agir. E para fazer o que Abraão teve, não é qualquer um que faz. Obrigado, Lília. Para fazer o que Abraão fez, sair da sua terra, da sua parentela, e ir para um lugar que ele nem sabia onde era, não é qualquer um que faz isso. E muitos de nós vamos ter que tomar decisões. Não vão ser fáceis, mas vão ser decisões que Deus vai colocar no coração. E como é que eu vou saber que é Deus, irmã Ruth? Quando Deus fala, o coração da gente queima. Quando Deus fala, boa noite, Line Leite. Quando Deus fala, o nosso coração queima. Não tem como você não saber que é a voz de Deus. Eu falo isso. Israel tá... mas isso aí é só rumores, tá, irmãos? Isso daí não é ainda a guerra definitiva, tá? Isso aí é só rumores, tá? Isso aí são os tambores esquentando, mas ainda não é o que precisa ser, tá bom? Podem ter certeza, mas estão esquentando os tambores. Mas então, nós voltando aqui, a paz, Vânia. Nós vamos ter que tomar decisões, boa noite, Mari, como Abraão tomou. E como é que eu vou saber como no horário que eu tenho que tomar a decisão? Você vai sentir Deus falar no teu coração. Boa noite, Márcia. Você vai sentir o Senhor falar no teu coração fortemente. Por isso, você precisa estar diante da presença de Deus. Não é de qualquer jeito. Não é no pecado. Não é no adultério. Boa noite, Jussara. Não é no adultério. Não é numa vida de qualquer jeito, não. É numa vida de fé e santificação. A fé, a oração, elas nos levam à santificação. E nós temos que entender isso. A fé, a oração e a comunhão com o Pai nos levam à santificação. E nós precisamos estar dessa maneira. Se você quer estar com Cristo, presta atenção, meu irmão. Eu vou dizer uma coisa para você. Aqueles que estão participando aqui da live,
estão participando das nossas reuniões aqui, né? Eu vou dizer uma coisa com sinceridade para vocês. Eu e vocês não somos inocentes das coisas de Deus. Então, meu irmão, nós não podemos errar. Nós temos que acertar. Se você quer herdar a vida eterna, você tem que acertar. Porque para nós, se nós errarmos, não vai ter chance. Tá me entendendo? Boa noite, Estela. Boa noite, Aline. Boa noite, Flávio. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Presta atenção, nós somos conhecedores da palavra de Deus. Nós somos, como é que diz, leitores da palavra. Pelo menos eu aqui sou. Não sei você aí, mas eu aqui sou. E você, se não lê, você escuta falar. Então, para nós, se nós errarmos, não tem mais como nos ajustar. Então, aqui, ou acerta ou acerta. Ou acerta e se santifica de uma vez, ou você vai ficar sem servir a Mamon e sem servir a Deus. Porque fruto estragado lá não vai entrar. Sinto em te dizer, fruto estragado lá não vai entrar. Mas como é isso, irmã Ruth? Pois é, fruto estragado o que é? É aquele que escuta e não muda de vida. Não vai. Esse escutar e não mudar de vida chama-se pecado de rebelião. Entendeu? É o pecado de Nimrod. Nimrod quis matar a Deus. Sabia disso? Nimrod fez uma torre, se chama Torre de Babel. E ele queria subir no mais alto, Shalom, Marta, no mais alto dos céus. Entendeu? E ele queria flechar a Deus. Ele queria mandar uma flecha para matar a Deus. Ele tinha o pecado da rebelião, porque ele era revoltado pelo dilúvio. Então ele queria aninhar todo mundo na torre para que ninguém se dispersasse. Como estão fazendo hoje, né? A Torre de Babel no mundo inteiro. Estão querendo enclausurar as pessoas nas cidades. Boa noite, Paula. Para que essas pessoas não venham sair das garras do diabo. Entendeu? E em pouco tempo, muitos de nós vamos ser chamados a sair das cidades. Não sei se todos, mas uma boa parte sim. E você precisa ouvir a voz de Deus. Você precisa conhecer a voz do Senhor. Então, por isso, nós vamos ler a história de Abraão, tá? Nós vamos ler a história de Abraão. E eu quero deixar aqui, primeiro eu vou falar um pouquinho do dilúvio. Eu vou fazer mais ou menos um resumo resumido da história de Abraão para vocês entenderem o que aconteceu com Abraão, para que Deus olhasse para Abraão de uma forma diferente. Deixa eu ver que horas são. Que eu falo demais, aí já viu, né? 9 minutos já passou. Bom, Noé saiu da arca com os seus 3 filhos, 3 noras e a esposa, certo? Noé tomou uma borracheira, né? Como diz o espanhol. Ficou bêbado. O seu filho Cam, né? Abusou, né? Abusou. Viu a nudez de seu pai, quer dizer, infligiu o matrimônio de seu pai. É isso que quer dizer ali, tá? E teve um filho que se chamou Canaã. Por isso, Noé amaldiçoa Canaã, filho de Cão. Entenderam? Ele amaldiçoa Canaã, filho de Cão. Não é? Ele não amaldiçoa Cão.
Ele amaldiçoou o fruto do pecado que houve ali. Entenderam? Ele amaldiçoou o fruto do pecado que houve ali. Então, Canaã, filho de Cão, é amaldiçoado, né? E tanto que os cananitas até hoje, eles é uma raça diferente, entendeu? Bom, mas eu não vou me ater a esses detalhes, tá? Eu vou prosseguir aqui. De Canaã, nós temos 3 filhos, né? Sem, Cão e Jafé. Jafé, boa noite, graça e paz, Mariana. Feliz também te ver. Feliz de estar de volta, graças a Deus. Mas aí o que acontece? A terra é dividida para os 3. Jafé sobe para o norte. Os filhos de Jafé vão, sempre que nós falarmos em pontos cardeais, nós estamos falando pontos cardeais a partir de Jerusalém, tá? A partir de Jerusalém nós falamos em pontos cardeais, ou a partir de Israel, tá? E eles sobem, vão para o norte, eles vão para hoje, né? Vou falar dos países hoje: Turquia, Rússia, Europa. Esses são os filhos de Jafé. Os filhos de Cão, eles vão para a África, Egito. Toda essa região é Cão, tá? Cão. E os filhos de Sem se baseiam em Jerusalém, né? Israel, no caso Israel, as terras de Israel, e ficam nessa região de baixo, oposto dos de Jafé. Noé, quando abençoou os seus filhos, né, tudo mais, ele diz para Jafé que Jafé habitará nas tendas de Sem. Jafé habitará nas tendas de Sem. Quem é Jafé nas tendas de Sem? O Irã hoje é um jafetista nas tendas de Sem. Entenderam? Por isso a guerra toda. Estão entendendo? A gente tem que compreender o que está acontecendo. Bom, mas vamos lá. A partir disso, Canaã tem um filho. E esse filho se chama Cuxi. E esse filho Cuxi tem uma mulher que por nome Samiramis. E essa mulher por nome Samiramis dá um filho que se chama Nimrod. Nimrod cresce e rouba a capa de Adão. Aliás, é dado a ele por Cuxi a capa de Adão, que essa capa era de Noé. E Noé, Cã, roubou a capa do pai e passou para sua geração a capa de Adão. E essa capa, ela devia ter uma certa, como é que diz, uma certa unção nela, porque ela foi feita pelo próprio Deus para Adão. Você vai assim, Ruth, de onde que você tirou tudo isso? Leia o livro de Jazar. Lá está escrito. Entenderam? Aí o que acontece? Nimrod cresce e vira um caçador potente. Só que ele não era um caçador só de animais, ele era caçador de homens. E ele, com aquela capa de Adão, ele tem muito poder, muita, né? E ele começa a se rebelar contra o Criador. Ele se rebela contra o Criador, a ponto de construir a Torre de Babel. E ele começa a fundar cidades. Não se esqueçam que todo homem que se rebela contra Deus funda cidades. Caim se rebelou contra Deus, foi fundar cidades. Deus não deixou para nós vivermos em cidades como nós vivemos hoje. Deus nos deixou para vivermos em pequenas comunidades no campo. Uma comunidadezinha aqui, outra ali, pouca gente. Pequenas comunidades espalhadas pelo mundo todo. Mas os rebeladores, os caçadores de alma, como Caim e como Nimrod, não, eles queriam cidades.
E Nimrod constrói a cidade de Nínive, constrói a cidade de Caué, várias cidades ele constrói, tá? Gente, deixa eu abrir a porta para esse cachorro, senão ele não vai me dar sossego aqui. Com licença, só um pouquinho. Vocês me perdoem, mas é que eu tenho uma turminha aqui brava. Mas vamos lá. E Nimrod constrói, ele tem um plano, que é juntar toda a população numa torre. E essa torre chegar até os céus e ele aniquilar Deus. E ele começa a construir. Ele começa a construir, no livro de Jazar mostra os detalhes da construção. Ele levanta essa torre. E o resto todo mundo já sabe, né? Ele foi... A torre Deus botou para baixo, dividiu os povos em 70 línguas diferentes, para que eles não pudessem mais se juntar para fazer aquela torre. E essa torre foi destruída. Um terço dela desceu das profundezas, outro terço foi queimado e outro terço está no ar. Tá aí por cima. E ela vai cair, tá para cair. A grande Babilônia tá para cair. E Deus colocou 70 línguas no povo. E assim dividiu. E o que acontece? Nimrod cria um império, ele faz um império. E um dos seus príncipes é o pai de Abraão. Entendeu? Um dos príncipes do império de Nimrod é o pai de Abraão, que era um semita, filho de Sem. Entenderam? Filho de Sem. Mas ele se idolatra não, ele cria ídolos, ele é um artesão de ídolos, o pai de Abrão. Não me lembro agora o nome dele. Terá. Naor gerou Terar. Acho que não, é Naor, né, o nome dele. Terá, e depois Terá, Naor, viveu 19 anos, gerou filhos e filhos. Terá é o pai de Abraão. Terá era artífice. Você viu aqui que está um ministro de Israel agora falando em língua portuguesa por conta do... Esse aí eu não vi não, mas a coisa tá ficando séria, A inteligência artificial logo vai acabar com tudo. Até o final do ano vai acabar com tudo. Então prestem atenção, gente. Enquanto nós temos tempo, tá? Preste atenção aos detalhes. E Terá tem um filho que, por nome de Abraão, ele já estava mais idoso, ele tem um filho. E esse filho é Abraão. Ele tem mais um outro filho. Ele teve Abraão, Naor e Arã, tá? E aí acontece que essa criança, quando ele nasce, os outros príncipes de Nimrod estavam fazendo banquete na casa de Terá. Estavam fazendo um banquete na casa de Terá, e eles viram quando as estrelas do céu modificaram. E através das estrelas eles sabiam que alguém estava nascendo para derrotar Nimrod. E eles sabiam que a mulher de Terá teve um filho naquela noite. E foi levado à presença de Nimrod, e Nimrod queria a criança para matar. Mas Deus deu estratégia para Terá, né? E Terá deu outra criança no lugar do filho e mandou o filho para uma caverna junto com a mãe. E lá essa criança ficou até os quase 10 anos de idade. Aí ele foi embora para a casa de Sem e de Noé. E Abraão foi criado por Sem e Noé. Então Abraão foi criado na presença de Deus. Entenderam? Com 10 anos. E Abraão volta para a casa do pai já com 30 e tantos anos já.
E quando ele volta para a casa do pai, ele vê a casa do pai cheia de idolatria, cheia de imagens de escultura. E ele começa a queimar aquilo tudo. Eu não vou entrar nos detalhes, porque senão eu não termino hoje. E ali ele queima aquelas imagens e ele faz a maior coisa. E Nimrod manda chamar, né? Porque ele fez tudo isso. E Nimrod põe ele numa fogueira, junto com seu irmão Arão, acho que é Naor, junto com seu irmão Naor, que Naor era pai de Sara e de Ló. Sara e Ló eram irmãos e Abraão era tio deles. Entendendo? E Abraão vai para a fogueira. E é colocado fogo em Abraão. O irmão dele morre, mas Abraão fica vivo. Abraão não morre. E aí o que Nimrod faz? Tira ele de lá e dá um servo para Abraão que se chama Eliezer. Eliezer era um servo, era um escravo de Nimrod. E Nimrod, para apaziguar a ira, né, de Deus, dá Eliezer como escravo para Abraão. Mas acontece o seguinte, que eles tiveram que sair daquelas terras e foram para outras terras, onde Nimrod não pudesse alcançá-los. E o pai Terá vai junto com Abraão, porque também Terá já estava correndo perigo de vida, e eles vão. E Abraão chega nessa terra e fica por ali um tempo e tudo mais. E aí o que acontece? Deus chama Abraão. Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para um lugar onde eu vou te indicar. Então, irmãos, a nossa história vai começar por aqui. Aquilo que Deus tem para dizer para nós começa daqui, tá bom? Então nós vamos ler aqui, ó. Nós vamos ler 11 de Gênesis, do versículo 27 para frente, tá bom? Diz assim: esta é a história da família de Terá. Terá gerou Abraão, Naor e Arã. E Arã gerou Ló. E Arã morreu em Ur dos Caldeus, sua terra natal, quando ainda vivia Terá, seu pai. Tanto Abraão como Naor casaram-se. O nome da mulher de Abraão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca. Esta era filha de Arã, pai de Milca e de Isca. Ora, Sarai era estéril, não tinha filhos. Terá tomou seu filho Abraão, seu neto Ló, filho de Arã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abraão. Não se esqueça que Sarai era irmã de Ló, tá? Onde que eu vejo isso? No livro de Jazar. É só você ler que você vai ver lá. E juntos partiram para Ur dos Caldeus. Quem habitava em Ur dos Caldeus? Jó. Jó era de Ur dos Caldeus. Para Canaã. Mas ao chegarem a Arã, estabeleceram-se ali. E Terá viveu 205 anos e morreu em Arã. Presta atenção. Então o Senhor disse a Abraão, já no capítulo 12, saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abrão, como lhe ordenara o Senhor. E Ló foi com ele. Por que Ló foi com ele? Porque o pai de Ló foi o que morreu queimado na fogueira. Abraão não morreu, mas ele morreu. E Ló era irmão de Sara,
tá? Ló era irmão de Sara. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Irmão, 75 anos. É 15 anos a mais que eu tenho. Tá velho. Levou sua mulher Sarai e todos os bens que havia acumulado e os servos comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abraão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abraão e disse: à sua descendência darei esta terra. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois Abrão partiu e prosseguiu em direção ao Neguebe. Abrão no Egito, houve fome naquela terra, e Abrão desceu ao Egito para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. Eu vou ficar até aqui. Amanhã a gente continua dessa parte. Mas o que eu quero dizer aqui com vocês? Quando Deus falou para Abraão, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, ele não perguntou para Deus, por quê? Não, ele não perguntou para Deus por quê. Abraão, ele já tinha certeza de quem era o Deus que falava com ele. Aquele Deus que falava com ele livrou ele da fogueira. O Deus que falava com ele livrou ele de morrer nas mãos de Nimrod assim que nasceu. O Deus que falava com ele se manifestou através da voz, da boca de Noé e de Sem. O Deus que falava com Abraão era um Deus que tinha a voz diferente de todo mundo. O Deus que falou com Abraão é o mesmo Deus que fala conosco. Estão entendendo? Nós precisamos, nesse momento, ter a condição que seja mínima. Mas você precisa. Obrigado, Marcos. Fiz sim, graças ao Pai. Foi uma bênção. As orações de vocês foram uma maravilha na minha vida, viu? Pode ter certeza. Nós precisamos ser imitadores de Abraão. Nós não podemos confundir a voz do nosso Deus. Eu tenho que ouvir a voz de Deus como Abraão ouviu a voz do Senhor. Ele não questionou. Ah, mas eu vou perder o emprego. Ah, mas eu vou perder isso. Ah, mas eu vou perder aquilo. Ah, minha casa vai ficar. Não, ele não questionou nada. Ele arrumou tudo, comunicou a todos, estamos de partida. E todos foram. E ninguém também perguntou, porque todo mundo confiava em Abraão. Por que confiava em Abraão, né? Abraão. Por que eles confiavam? Porque eles viam Deus na vida daquele homem. Irmão, para uma pessoa confiar em você, as pessoas precisam ver Deus na tua vida. Para você, as pessoas terem confiança em você, você precisa ver Deus na tua vida. Às vezes eu fico triste porque a gente dá alguns recados que o Pai manda e as pessoas pensam que é brincadeira e não é. E eu quero te dizer hoje aqui, você precisa fazer de Abraão o seu espelho. Ah, mas Jesus disse que é para fazer dele o espelho. Sim, é sim. Mas Abraão foi chamado amigo de Deus. Onde eu vou me espelhar em Abraão? Ele não perguntou, por que eu tenho que ir? O que o Senhor vai fazer de mim? Não, ele simplesmente obedeceu.
E ao longo da obediência dele no caminho, o Senhor foi fazendo as promessas para Abraão. Conforme Abraão obedecia, Deus colocava mais um pouco de promessa. Exatamente a obediência. Deus colocava mais um pouco de promessa em Abraão. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome. Até hoje, estão brigando por causa de Abraão. Estão fazendo os acordos de Abraão. Entenderam? Estão fazendo os acordos de Abraão. Então aí, Abraão é o nome mais falado desses últimos dias. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão benditos. Tá entendendo? Esse era Abraão. Por que Deus fez essa promessa para ele? Porque ele obedeceu. Porque ele obedeceu. Prestem atenção, irmãos. Prestem bastante atenção. Como é que está o teu nível de obediência? Ah, irmã Ruth, eu não consigo receber as orações. Por quê? Qual é o problema? O que você está fazendo? Que tipo de vida você está levando? Eu não sei a tua vida. Não te conheço. Mas você sabe, Deus sabe. Que tipo de vida você está levando? É uma vida dentro da pauta bíblica? Dentro da pauta da palavra do Senhor? É uma vida do jeito que você acha que tem que viver? Dorme com um hoje, o outro amanhã. Aí você vai ver se vai ter outro para dormir depois. Ou dorme com uma hoje, outra amanhã. Ou outro, né? Que tipo de vida você está levando? O Espírito Santo toca no teu coração para você sair dessa vida, mas você não sai. Ai, irmã Ruth, é muito difícil. Irmão, quando a gente tem um coração rebelde, quando a gente tem um coração difícil, na presença do Pai, fica difícil mesmo. Você escuta o Espírito Santo bater, mas você não tem ação. Você gosta de agir no agito. Você fica só no agito, mas a ação de largar o pecado você não tem. Mas o Senhor está te dando a última chance. Sai do pecado. Sai do pecado e vem para a minha maravilhosa graça, que eu vou te dar força para você vencer tudo isso. Mas dá o passo. Sai do pecado. O Espírito Santo está batendo na porta. Você escuta e você tem medo de abrir a porta. Você tem medo de levantar. Porque o seu sono é mais gostoso do que a voz do Espírito Santo. Olha, irmãos, eu não sei para quem eu estou falando aqui. Mas Deus está mandando dizer, eu estou dizendo. Cuidado. Cuidado porque esse período que nós estamos aqui está acabando. Em breve, isso aqui vai desaparecer tudo. Em breve você vai procurar palavras de vida eterna para você ouvir e você não vai mais ouvir. E você vai ficar como louco. Como louco. Quem sabe nessa loucura sua pode ser a tua última chance. Mas já na tribulação. Já no sufoco da vida. Então o Senhor está te chamando agora para você ainda ter condições de se apegar com Ele, dele te livrar do mal. Paz do Senhor, Eunice. Tá entendendo? Você precisa mudar de vida. Você precisa deixar o pecado. Você precisa deixar tudo aquilo que te atrapalha de seguir a Cristo.
Porque senão, meu irmão, no céu o pecado não vai entrar. De jeito nenhum. Pecado não entra. Tem até um corinho que diz, né? No céu não entra pecado, fadiga, tristeza, nem dor. E agora? Por que Abraão foi chamado pai da fé? Porque ele se dispôs, ele conhecia a voz de Deus, ele tinha intimidade com o Pai, o coração dele era um coração alegre para o Senhor, era um coração obediente à voz do Pai. Eu quero te convidar, meu irmão, você precisa conhecer, conversar com Abraão, você precisa se espelhar na vida de Abraão. Você precisa se espelhar, Paz Valmira, você precisa se espelhar nas ações de Abraão. Ele foi pecador? Sim, todos nós somos. Ele também era. Mas ele tinha uma coisa, ele era obediente. E Deus livrava Abraão, a ponto de chamar Abraão amigo de Deus. O tempo está terminando. Nós temos aí poucos dias, que dirá meses, que dirá alguns meses. E o cerco já está fechando. E você precisa conhecer a voz do bom pastor. Partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor. Partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor. Abraão levou tudo que tinha, em cima de cavalo, em cima do que foi. E nós nos dias de hoje? Meu irmão, nós não estamos mais indo para uma promessa de longos anos, não. Nós estamos indo para uma promessa que já está no tempo da sua total, do seu total cumprimento. Nós já estamos indo para Canaã celestial, no total cumprimento da promessa do Senhor. Mas as pessoas não estão se dando conta disso. Os crentes não estão se dando conta disso. Quando o estouro acontecer, quando o estouro da situação acontecer, aonde esse povo vai cair? Porque eles não se acostumaram a ouvir a voz do Pai. E o tempo deles praticamente terminou. E você, nisso tudo, onde você vai ficar? Onde eu vou ficar? Quem mora em mim? Quem é o dono da minha vida? Quem rege a minha vida? Eu sei escutar a voz do bom pastor? Você sabe? Eu vou te fazer um chamado para que você se arrependa dos seus pecados, põe tua vida em ordem. Ah, irmã Ruth, mas eu já sou convertida, eu já me batizei e tudo mais. Pois é, irmão, você já batizou, eu sei. Tudo mais, já batizou, mas você não larga daqueles pecadinhos de estimação. E o Senhor muitas vezes quer falar com você, mas não tem como, porque o teu ouvido está fechado. É tempo de santificação, é tempo de oração, é tempo de humilhação e é tempo de fé. Marca bem isso na tua cabeça. Eu tô falando, já falei 300 vezes, vou falar de novo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem santificação
ninguém verá a face do Senhor. Você precisa estar diante do Pai. Você não pode brincar com a situação. Entenderam? Você precisa. Ouvido antenado. Você precisa conhecer a voz do teu Salvador. Porque Ele vai te chamar. E você vai ter que deixar tudo. Você vai ter que deixar tudo por amor a Cristo. Você vai ter que deixar tudo por amor a Cristo. Você vai ser capaz de bater a porta e sair? Se você tiver o sentimento da mulher de Ló, você não vai ser capaz. Você tem que ter o coração de Abrão. É o coração de Abrão que você tem que ter. Você não pode ter o coração da mulher de Ló. É o coração de Abrão que você tem que ter. Abrão não escutou 2 vezes, ele ouviu uma vez. Saia da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para a terra que eu vou te mostrar. Ele podia ter perguntado, que terra é essa? Ele não perguntou, ele somente obedeceu. Irmãos, obedecer é melhor que o sacrificar. E o pecado de rebelião é como o pecado de feitiçaria. Entendeu? O pecado de rebelião é como o pecado de feitiçaria. Eu espero que você tenha entendido essa mensagem para a tua vida, para a minha vida. Isso aqui é para mim. Não brinca, meu irmão. Não brinca. A situação vai arrochar. E o Senhor está nos convidando para ouvir a voz do bom pastor. E para seguir aquilo que Ele vai ordenar. Fica alerta, põe teu ouvido. Você precisa pôr os seus ouvidos para ouvir a voz do teu Criador. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, no nome honrado do teu Filho Jesus Cristo, nós estamos diante da tua presença, te louvando, te agradecendo, Pai, porque tu és soberano, tu és um Deus maravilhoso, um Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Tu és o Deus que nos forja no fogo. O Senhor nos fabrica no forno da aflição, o Senhor nos tira as gemas que tem dentro de nós na fornalha. O Senhor nos faz pedras preciosas para a coroa da tua glória. O Senhor nos ajuda a caminhar em pastos verdejantes. O Senhor é aquele que cura as nossas feridas. O Senhor é aquele que fala e sussurra no nosso ouvido, com uma voz mansa e delicada. E eu te peço, Pai, no nome de Jesus, fala no ouvido dos meus irmãos. Fala nos meus ouvidos. Não nos abandona. Sê conosco, Pai. Sê com as nossas vidas. Pela tua infinita misericórdia, sê conosco, Senhor. Mostra o que cada um vai fazer. Mostra, Pai, o caminho que cada um vai tomar. Porque nós sabemos que os dias são maus. E a noite já chegou. Ela só está apertando. E a hora que as densas trevas caírem de uma vez, os teus filhos estarão guardados por ti. Ajuda os teus filhos a identificarem a tua voz. E ajuda os teus filhos a entenderem aquilo que eles estão já ouvindo
Quantos estão ouvindo e não estão entendendo, estão achando que estão ficando loucos, e não é loucura, é o Espírito Santo falando. Mas como não tem costume de ouvir, acha que está louco. Não, é o Espírito Santo falando. Meu irmão, mesmo que te achem louco, faça o que o Senhor mandou. Mesmo que te achem maluco, faça o que Deus determinou para você fazer. Você está escutando alguns dias o que Deus está mandando você fazer, mas você acha que é você você tá ouvindo demais, que não, isso não é nada não. Tô ficando louco, tô ficando louca. Não, não é. É a voz de Deus falando com você. Não hesita em fazer. O que você vai perder se você fizer? Você não vai perder nada. Te chamarem de louco, deixa que chame. Louco vão ser eles depois. Faça o que o Senhor está ordenando, não demora. Não fica só na misericórdia, venha para a bênção. Não fica na misericórdia, meu irmão, venha para a bênção. Aqueles que ainda não ouviram vão ouvir as instruções que o Pai vai dar para cada um. Senhor, eu te peço, toma o teu povo aqui em nome de Jesus. Guarda o teu povo debaixo das tuas mãos. Dá-nos, Senhor, as saídas que nós precisamos. Guarda, Senhor, a saída que nós precisamos. Livra as nossas almas do mal, do perigo, do mundo invisível, que agora já não é tão mais invisível assim. Ele já está ficando bem visível, Pai. Eu te peço em nome de Jesus, guarda-nos. Dá espírito de combate para o teu povo. Dá espírito de luta para o teu povo. Dá o espírito de ousadia e valentia como os valentes de Davi. Pai, eu te agradeço por esses momentos. Te agradeço, Senhor, pela tua misericórdia. Nos guia, sara o teu povo em nome de Jesus. Nós precisamos sarar das nossas enfermidades, Pai. Mostra para o teu povo aquilo que eles podem comer e aquilo que eles não podem, não devem comer, para que os seus corpos estejam firmes e fortes para atravessar o deserto que já está aí. Mostra, Senhor, para o teu povo aquilo que eles não devem comer. Mostra para o teu povo, Senhor, toca no coração deles, que eles possam ficar sensíveis à voz do Espírito Santo. Porque nós não teremos mais médicos, nós não teremos mais remédios, que já estão todos corrompidos e comprometidos. Não é hora de nós brincarmos com a situação. Não é hora de mais crer no sistema. O sistema já faliu totalmente. E agora eles estão fazendo leis para nos pegarem. Senhor, eu te peço, em nome de Jesus, em nome de Jesus, guarda teus filhos, pela tua infinita misericórdia. Não deixe eles ouvirem a voz de pessoas que estão dizendo que vai levar mais 10 anos, vai levar mais 50 anos, vai levar 100 anos. Não, Pai, nós já estamos diante da volta de Jesus. Nós já estamos diante dos acontecimentos. Guarda a mente do teu povo, blinda a mente do teu povo, em nome de Jesus, eu te peço. Senhor, eu te agradeço por esses momentos, te agradeço, Senhor, porque tu nos deste paz para falar de coisas sérias, muito sérias. Guarda, meus irmãos, guarda-nos pela tua misericórdia, é o que eu te peço. Te agradeço. Dá-nos uma noite reconfortante na tua presença e que o teu Espírito Santo fale aos corações. Eu te louvo, Senhor, e te agradeço. No nome honrado de Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém e amém. Meus irmãos, essa é a mensagem que o Pai mandou trazer hoje aqui. Sobre a vida de Abraão. Amanhã nós vamos continuar sobre a vida de Abraão. Eu quero que vocês meditem e tomem postura,
tenham postura diante do Criador. Coloca a tua vida no altar, porque o tempo já está terminando. Ele está se esgotando, nós já estamos por um fio. O Senhor nos deu, nós já estamos, o elástico esticou 1 ano e quase 6 meses já. Isso aqui era para ter acabado ano passado. Essa aqui, a nossa vinda aqui, a nossa reunião aqui, era para ter acabado ano passado. O Senhor teve misericórdia e esticou já 1 ano e 6 meses de elástico esticado. Então, prestem bastante atenção no que eu estou dizendo para vocês. Coloca suas vidas no altar. Coloca o teu ouvido acessível à voz do Criador. Porque o Senhor vai te dar toda a orientação necessária. O Senhor vai te dar toda a orientação necessária do que Ele, para onde Ele vai te levar ou como Ele vai fazer. Entendeu? Ele vai te dar toda a orientação. Tá entendendo? Foi dia 25 de janeiro, Mari. 25 de janeiro do ano passado. Isso aqui era já para ter terminado tudo. E o Senhor não deixou. Está dando mais, está esticando o máximo a corda. Para que as pessoas se arrependam. Para que as pessoas se arrependam. Irmãos, fiquem firmes na presença do Senhor. Não largue das vestes de Jesus. Não largue. Faça a vontade do Pai. Faça a vontade do teu Deus. Não pense que as coisas vão continuar, não. As coisas já estão terminando. Julho está chegando, agosto, mais tardar setembro. Se houver alguma coisa, nós vamos ainda, pode ser que alguém chegue a dezembro. Do restante vai estar, o mundo vai estar no solo. Não se esqueça, a agenda 2030 não é 2030, é 23. Entendeu? É 23. Coloca a tua vida no altar, coloca a tua vida diante do Pai, peça perdão dos teus pecados. Quer dizer, vamos pedir perdão dos nossos pecados, né? E fiquem firmes na palavra do Senhor. Grandes coisas o Senhor vai fazer, pode ter certeza disso. Se você entregar a tua vida no altar, se você estiver em sintonia com a palavra de Deus, o Senhor vai fazer milagre. Você vai ver os anjos de Deus virem te socorrer. Entendeu? Entenderam? O Senhor vai vir com mão forte. Irmãos, fiquem na graça do Senhor. Que o Senhor abençoe a todos. Aqueles que estão chegando agora. É bom ouvir essa live do início. Tá? Bom ouvir essa live do início porque é o seguinte, o tempo já está terminando, entendeu? Completamente terminando. O Senhor está dando ainda uma corda de esticando ainda, por amor a muitos que precisam mudar de vida, precisam se consagrar na presença do Pai. Irmãos, fiquem na graça do Todo-Poderoso, que o Senhor abençoe a todos. Uma noite abençoada na presença do Senhor. Mais uma vez, muito obrigada pelas orações. Cheguei aqui, uma bênção na minha vida, graças ao Pai, tudo perfeito. O Senhor operou de uma forma tremenda e eu louvo ao Senhor por isso. Porque eu não estou trabalhando para ninguém, eu estou trabalhando para o Deus que criou os céus e a terra. Aquilo que estamos fazendo, não estamos fazendo por amor a ninguém, estamos fazendo por amor a Deus, que Deus vai agir nos seus filhos no futuro próximo, tá bom? Fiquem na graça do Senhor, que o Senhor abençoe a todos, irmãos, em nome de Jesus. Amém e amém.